Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as repercussões da pandemia da Covid-19 no desenvolvimento infantil. Eu sou a professora Giovana e hoje será o tema da nossa teleaula. Vamos começar primeiramente falando um pouco sobre o que é o desenvolvimento infantil em si e por que ele é importante para a gente estar compreendendo essa aula como um todo. O desenvolvimento infantil, ele é uma sequência de transformações progressivas que a criança vai passar, né, durante ali a sua primeira infância, e ele vai resultar no aumento do grau de complexidade do organismo dela e vai se referir às alterações da composição e o funcionamento, né, das células, da maturação dos sistemas, principalmente o sistema nervoso, os órgãos e a aquisição de novas funções durante esse primeiro momento. É considerado também como um processo de aprendizagem e que as crianças elas vão passar a adquirir novas habilidades, tanto sociais, como emocionais, como motoras, como cognitivas e também como de linguagem. E todas essas habilidades, elas são extremamente fundamentais para a identificação e estimulação do potencial dessa criança desde cedo, né? Desde os primórdios. Quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, logo a gente pensa em Jean Piaget, né? Ele foi um psicólogo muito importante para a área infantil, né? Através dele, a gente pôde acompanhar várias contribuições dele com os estudos dele, né, voltados para a psicologia da aprendizagem e para o desenvolvimento infantil em si. O Piaget, ele trouxe uma mudança nos conceitos da inteligência infantil e no formato da educação, né? E uma coisa que ele sempre falava nos estudos dele, que o conhecimento, né, infantil, ele é adquirido por meio das experiências e da interatividade do ser com o ambiente. E a educação da criança, ela ocorre através de atividades que desafiam e informem a mesma. E o que pode influenciar o desenvolvimento infantil, né? Influenciar tanto de maneira boa como de maneira ruim também. De acordo com Piaget, os principais fatores que vão influenciar esse desenvolvimento é a hereditariedade, né? Por exemplo, se os pais da criança tiverem algum tipo, podemos falar de atraso de fala, pode ser que essa criança também possa vir a desenvolver algum tipo de atraso no seu desenvolvimento, problemas físicos também vão impactar, questões alimentares, questões também ambientais. E todos esses fatores, eles são divididos em intrínsecos e extrínsecos, podendo ser subdivididos em estimulação familiar, o nível educacional dos pais, o padrão cultural que essa criança tem, que os pais têm, além de fatores socioeconômicos, né, que todos vão impactar para o desenvolvimento dessa criança. E quais são os tipos de desenvolvimento infantil que Piaget traz para nós? No processo de desenvolvimento da criança, ela vai evoluir em diferentes aspectos, que vai trazer para a gente o crescimento físico, né, como um todo, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social e desenvolvimento afetivo, né, todos são linhas de base para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil. São todas habilidades bases que a criança precisa para ela desenvolver outros tipos de habilidades. O desenvolvimento físico em si é a coordenação motora da criança. A coordenação motora, o que é? Ela é a união da mente e da motricidade. Ela é um processo gradual, ela vai se aprimorando gradativamente. A criança ela vai adquirindo habilidades de tempos em tempos, gradativamente, desde o útero da mãe até o fim da vida humana. E a maturação do nosso sistema nervoso central, ele vai permitir o desenvolvimento da coordenação motora grossa, né, que é correr, que é pular, por exemplo, e da coordenação motora fina,
que é às vezes recortar, né, um papel, você pintar, você desenhar, escrever. Tudo isso, através da maturação do sistema nervoso central, vai desenvolver ao longo da vida da criança, né? E da nossa também, sempre está em desenvolvimento. Desenvolvimento cognitivo, ele vai abranger a percepção auditiva e do ambiente, né? A responsabilidade social, a criatividade do ser, a atenção, podendo ser dividida em seletiva e dividida também, a memória tanto de curto, de longo prazo e o foco da criança. Tudo isso vai fazer parte do desenvolvimento cognitivo e através disso para a criança se desenvolver. E lá, de acordo com o Piaget, a cognição ela vai apresentar 4 estágios, né? Foram divididos no estágio sensório-motor, que vai de 0 a 1 ano até 11 meses, onde a criança vai conhecer o mundo em si, visando os sentidos e as habilidades motoras. E no final desse desenvolvimento, a criança vai começar a fazer as representações mentais à sua volta. Lá no pensamento pré-operatório, ele vai ocorrer lá de 2 a 6 anos e até 11 meses de idade. A criança vai começar a desenvolver a aplicação dos símbolos, de números, de palavras, para representar as informações que ela tem ali do seu redor. E a partir daí, ela vai começar a iniciar as perspectivas individuais dela. Lá no estágio operatório concreto, que vai de 7 aos 11 anos, a criança começa a desenvolver o seu raciocínio lógico, né? Elas entendem o aqui e agora, e entendem também diversos aspectos que ocorrem com ela e com o seu meio. Lá no operatório formal, já pega ali parte da adolescência, a criança, esse adolescente, no caso, ele já começa a especular, né? Hipóteses que acontecem com ele, o raciocínio dedutivo dele melhora, a imaginação também, o planejamento e o pensamento abstrato. O social infantil, ele também que é uma das fases do desenvolvimento, ele está relacionado com a capacidade da criança de conectar e interagir com o meio exterior dela. A partir daí, ela vai expressar as opiniões, ela vai se comunicar com as pessoas à sua volta, com adultos, com crianças, com sua família, enfim, de uma forma mais efetiva. Ela vai conseguir se expressar melhor. Essas habilidades sociais, elas vão envolver a autoconsciência, a inteligência emocional, a automotivação e também a autorregulação. E aí, a falta dessas habilidades sociais, a falta delas, o que pode ocorrer com a criança? A criança pode desenvolver transtornos de humor, ansiedade patológica que precisa ser tratada, precisa ser investigada, por exemplo, episódios de medo, de irritabilidade, insônia, pesadelos durante o sono, além de quadros de estresse excessivos, né, que não são esperados para essa idade. Desenvolvimento afetivo, a maturação das emoções e dos sentimentos individuais de cada um de nós. A criança ela vai passar a ter consciência dos desejos e querer saná-los. Ela vai passar a entender por que eu estou sentindo medo. De onde é que vem esse medo? Como que eu posso estar resolvendo isso? Ela quer entender, né? Ela quer sanar todos esses problemas, todos esses sentimentos, né? E aí vai surgir também as primeiras virtudes da criança, os interesses, a cooperação. O que vai motivar ela? Questões também ligadas à solidariedade, à empatia e o respeito ao próximo. E a combinação de todas essas habilidades, ela vai determinar a estabilidade emocional da criança e o autoconhecimento da mesma. Agora a gente vai falar um pouco do desenvolvimento infantil e das etapas, para a gente entender melhor o decorrer da aula.
Vamos falar um pouco do desenvolvimento da linguagem, tá? A linguagem, ela é muito importante para o desenvolvimento humano, não só da criança, tá? Porque ali a gente vai embarcar questões de aprendizagem, né? E a fala, ela é a base para o aprendizado da leitura e da escrita, né? Ou seja, se a criança ela não tem um padrão bom de fala, um padrão bom de linguagem, ela vai ter prejuízos, né? Na parte de leitura, de escrita, na parte de alfabetização também. As habilidades de linguagem, elas têm um impacto positivo na compreensão da leitura. Se a criança fala bem, se ela tem uma boa compreensão, a leitura dela vai ser melhor do que crianças que não têm essa habilidade desenvolvida. Crianças que têm dificuldades de alfabetização, né, elas podem ter um baixo desempenho de compreensão da linguagem, vai impactar, né, nessa compreensão dela, ocasionando essa dificuldade de alfabetização ao longo da vida, né, ao longo desses momentos, assim, digamos, dessa linha base, né, de habilidades da criança. O desenvolvimento da fala, da linguagem, ele influencia diretamente na forma como que a criança vai pensar, por exemplo, né? Pensamentos complexos, eles envolvem palavras, né? O funcionamento neurobiológico e das estruturas cerebrais e da interação social desde o nascimento vão impactar diretamente nesse aprendizado, nesse desenvolvimento da linguagem. O pensamento, a memória, a atenção, o comportamento, eles são favorecidos, né? A gente nota digamos assim, um boom com o desenvolvimento da linguagem. Quando o desenvolvimento é melhor, quando a criança tem mais estimulação, quando essa criança é inserida, né, em atividades que favoreçam tudo isso, né, o pensamento, a memória, a atenção, a gente nota essa melhora, né, esse padrão de fala e de linguagem. E com o desenvolvimento da linguagem, a criança ela vai aprimorar os recursos dela de comunicação, né, como um todo. Quais são as etapas do desenvolvimento da linguagem? A gente tem a comunicação não verbal, né, que a gente observa ela ali nas crianças, nos bebês, desde o nascimento deles, através dos olhares e das expressões, né, às vezes com os pais, com familiares, com quem a criança tem mais contato, a gente vai observar, né, a produção dos sons, né, que é a formação silábica de consoante de vogal. Ela é mais simples ali, né, no início, e quanto a criança vai aprendendo novos vocabulários, novas palavras, né, quanto maior a palavra, mais difícil vai ser a produção dela. Também tem a estruturação frasal, as crianças elas aprendem uma única palavra e vão usá-la como frase. E aí, com o tempo, essa criança vai adquirindo mais vocabulário, e aí ela vai combinar mais palavras, até que as frases vão ganhando mais elementos, né? Frases de 2 palavras, de 3 palavras e assim por diante. E o diálogo, né? Que até 2, 3 anos a gente espera que a criança já tenha essa habilidade, que ela já consiga narrar fatos do dia a dia dela, que ela já consiga mostrar pra gente, por exemplo, se ela tá sentindo dor, o que ela quer comer, o que aconteceu na escola, por exemplo. A gente já espera que até 2, 3 anos que a criança já tenha essa habilidade. E lá, vamos falar um pouco do desenvolvimento de fala em cada etapa da vida. De 0 a 6 meses, a gente espera que a criança se vire para os pais quando eles falam com ela. Que ela busque a fonte sonora, que ela sorria quando ela ou possa vir a ouvir vozes conhecidas, né, de sua família, do pai, da mãe, do avô, do irmão. A criança com essa idade, ela pode vir também a gostar de música e de ritmos, ela vai repetir os mesmos sonzinhos, por exemplo, ela vai emitir sons diferentes para cada situação, às vezes ela está com a mãe, também é a fase dos balbucios, ela começa a fazer novos balbucios, começar a emitir novos sons, né? Lá na fase de 6 a 12 meses,
A criança ela já vai atender pelo próprio nome dela, né? Ela vai gostar de jogos e de brincadeiras sonoras, brinquedos sonoros, por exemplo, de musiquinhas que o pai ou a mãe venha a cantar. Ela começa a responder solicitações, né? A olhar, identificar as fontes sonoras. O balbucio dela vai mudar, né? E aí começa as primeiras palavrinhas. Papá, mamã, o dá, tudo isso por volta dos 6 aos 12 meses de vida. Lá com 1 ano a 2 anos de vida, a criança ela já vai começar a apontar para imagens, para objetos, para algo que ela queira, para animais, por exemplo. Ela vai começar a fazer segmento de instruções simples. Às vezes o responsável vai virar para ela e vai falar: Fulano, pega para mim a sua mamadeira em cima da mesa. Isso é uma instrução simples, né? Essa criança ela vai começar a entender perguntas simples, pode também começar a dar respostas de perguntinhas simples com sim ou não. Ela vai aprender mais palavrinhas diferentes, né, durante o seu dia a dia e conforme também ela é estimulada, né? Ela pode realizar perguntinhas de 2 palavras e as palavras que ela possa vir a emitir ficam mais compreensíveis, né? Nessa fase, a gente espera que a criança tenha um boom, assim, em relação à fala e linguagem, né? Por conta que ela vai estar ali numa fase de maior neuroplasticidade, né? E na maior fase de aprendizagem. Lá com 2 a 4 anos de vida, essa criança ela pode vir estar fazendo segmento de instruções de 2 estágios. Ela vai entender opostos, aberto, fechado, por exemplo. Compreende perguntas simples feitas por terceiros, pelos responsáveis. A gente nota também um aumento de vocabulário. A fala dela vai ser de fácil entendimento. Vão ter menos trocas na fala dela, mas é uma coisa também que precisa ser avaliada por um fonoaudiólogo, porque existem falas que a gente vai, trocas na fala, que a gente vai esperar até certa idade. Algumas precisam ser sanadas com o tempo e outras a gente espera até, por exemplo, 5 anos, né? Mas tudo isso tem que ser avaliado, várias coisas têm que ser levadas em consideração, né? Essa criança vai passar a emitir sentenças mais longas, falas mais longas, com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, por exemplo. Ela vai relatar experiências, né? O que aconteceu, por exemplo, em um passeio, ela vai começar a inserir mais pessoas, né, nas histórias que ela conta, com mais clareza dos fatos, mais inteligível. Com 4 a 5 anos de vida, essa criança ela vai gostar de histórias, ela vai gostar de livros, ela vai começar a narrar o que ela entendeu dessas histórias do jeito dela, mas ela já vai ter essa habilidade. Ela vai entender o que falam para ela. A fala dela vai ser com mais clareza, com mais fluência. Ela vai usar frases longas, frases detalhadas, com riqueza de detalhes. Ela vai envolver terceiros na conversa e a maioria dos sons, eles vão ser pronunciados de forma correta, tá? Ela ainda está nessa fase certa do desenvolvimento de fala, assim, digamos, do ponto de vista de fonemas, por exemplo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos da Covid-19 no desenvolvimento infantil, né? Os impactos de médio, de curto e de longo prazo. De longo prazo por quê? Porque ainda são impactos que a gente está observando, né? A Covid ainda está aí, a gente ainda está convivendo com ela, então possa ser que a gente venha acompanhar esses impactos, por exemplo, daqui 3, 4 anos, né? Ou na adolescência dessas crianças que passaram pela pandemia. É tudo muito novo, né? Então a gente não pode, né, afirmar fulano vai ter isso por conta da pandemia, ciclano vai ter isso por conta da pandemia. São coisas novas, são coisas que a ciência está descobrindo ainda e que a gente tem que, como profissionais da saúde, a gente precisa estar atento,
acerca desses sinais que essas crianças apresentam ou possam vir a apresentar. E só para a gente relembrar um pouco sobre o que é a COVID, né? Vamos fazer um apanhado aqui do que é, dos sintomas, só para dar uma atualizada mesmo. A COVID, ela é uma doença infecciosa, né, causada pelo vírus da SARS, né, que teve seu primeiro caso lá em Wuhan, na China, né? E os principais sintomas são febre, cansaço e tosse seca. Ela foi decretada como uma pandemia lá em março de 2020, né? Onde a gente passou por uma situação de calamidade mundial, a gente passou pelo isolamento social, pela espera da vacina e afins, né? Os pacientes também, eles podem apresentar sintomas como a perda do paladar, que é muito comum, além da perda do olfato, congestão nasal, conjuntivite, em alguns dos casos, dor de garganta, de cabeça, dores nos músculos ou nas juntas, erupções na pele, náuseas ou vômitos, diarreia, calafrios e ou tonturas, né? E apesar, assim, das crianças serem menos afetadas pela Covid, menos infectadas, né, quando a gente fala em casos graves e de mortalidade da doença, elas também foram profundamente impactadas pela pandemia, tá? Por quê? Porque houve ali uma situação de agravamento da insegurança alimentar dessas crianças, da fome nas famílias, muitas famílias, pais de famílias perderam o emprego ou não podiam trabalhar por conta da pandemia, pelo regime de isolamento social que todos nós fomos colocados, né? E essa situação de insegurança alimentar, de fome, ela vai impactar diretamente no desenvolvimento infantil. Essas crianças que nasceram ali na transição da pandemia, ali em torno de 2020, no auge da pandemia, a gente chama elas de geração Covid, né? Que são crianças que nasceram ou cresceram durante o período de restrições desencadeadas pela pandemia da Covid, né? E com o isolamento social, boa parte dessas crianças elas tiveram uma experiência limitada nas descobertas e na exploração do mundo, né? Porque a gente sabe que a interação social ela é uma das linhas de base para o desenvolvimento da criança. A criança ela precisa ter interação com outras crianças, ela precisa ter interação com o mundo para ela aprender, para ela estar vivenciando tudo aquilo em volta dela, para ela estar adquirindo novas habilidades através da imitação, por exemplo. E tudo isso foi privado por conta da pandemia, por conta do isolamento. Era uma coisa muito nova, a gente não sabia com o tipo de vírus que a gente estava lidando, por exemplo. Então, em partes, foi necessário, né, esse isolamento. E os efeitos desse isolamento, eles impactaram no desenvolvimento físico da criança. Essas crianças ficaram muito tempo em casa, aumentando o risco, por exemplo, de desenvolver sobrepeso, por exemplo. Essas crianças muito provavelmente não se movimentavam em casa, o tempo de telas aumentava, o tempo de computador, o tempo de celular, o tempo de televisão, né? O que não é recomendado para crianças em fase de desenvolvimento, né? Tudo isso aumentou, além do estresse, além do emocional, do estresse vivido pelos pais. Muitos dos pais precisaram trabalhar a nível de home office, né? Eram muitas responsabilidades ali. O trabalho em si é uma coisa de responsabilidade, então acabam gerando um estresse psíquico e emocional nesses pais e acabam passando para as crianças, né? Pela convivência, tá ali muito perto uma da outra, as crianças passaram a observar, a conviver. Era uma coisa normal, né? Digamos assim. Aí esses pesquisadores aqui da Universidade de Colômbia desenvolveram um estudo em 2022, né? É um estudo muito interessante, um estudo de corte, que ele fez uma associação dos nascimentos antes e depois da pandemia,
né, em crianças com 6 meses, né, expostas e não expostas ao vírus da SARS, né? E o que eles observaram? Crianças que foram expostas, que passaram por esse período pandêmico, elas tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor, desenvolvimento grosso, né, pular, por exemplo, andar, e o fino, escrever, pintar, por exemplo, além do socioemocional, por estarem convivendo ali com adultos e acabam presenciando situações de estresse e etc. Comparados com bebês nascidos antes da pandemia. A primeira infância, a gente sabe que ela é a fase de maior desenvolvimento cerebral da criança. É a fase que o cérebro é mais plástico, digamos assim, que a gente observa uma maior neuroplasticidade, maior desenvolvimento, né, para a criança adquirir novas habilidades para o desenvolvimento dela, né? O contato com a natureza, com outras crianças, com brincadeiras fora de casa, brincadeiras ao ar livre, elas vão contribuir fortemente para a estimulação do cérebro. E a restrição dessas atividades nesses primeiros anos de vida ali que a pandemia pegou essas crianças, elas impactaram a curto, médio e longo prazo. Como eu disse para vocês, a gente conhece essas implicações de curto prazo e de médio prazo, mas a de longo prazo é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente. A gente ainda não tem tanto conhecimento ainda do que vai acontecer e do que pode acontecer, né? E as áreas cerebrais ligadas com essa interação social, com esse contato com o mundo lá fora, elas ficaram comprometidas, né? Impactando também nas habilidades cognitivas, né? Da criança lidar com outras crianças e com suas emoções, e também com o planejamento motor. Esse estudo é um estudo brasileiro da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Onde é um estudo ainda parcial, são resultados preliminares, né? Que eles estão avaliando o impacto da Covid no desenvolvimento infantil. Eles estão monitorando 560 bebês, né? E aí, isso aqui foi até uma parte de uma reportagem que eu peguei e trouxe para essa aula hoje. A primeira triagem desses bebês, ela foi feita aos 6 meses de vida, através de ligação telefônica, né? Os pesquisadores ligaram para os pais dessas crianças que nasceram durante esse período. E os resultados, os preliminares que foram divulgados, eles mostraram que 22% desses bebês, eles apresentaram suspeita de atraso no desenvolvimento global, né? Quando a gente fala de desenvolvimento global, a gente fala de desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento social. Tudo isso está envolvido com o desenvolvimento global da criança. E 52% dessas crianças, elas mostravam algum tipo de problema de comportamento, né? Esses bebês, eles já mostravam esse tipo de comportamento, como também irritabilidade e inflexibilidade, né? Na primeira fase do estudo, esses pesquisadores, eles utilizaram o teste do pezinho e a testagem das mães, né? Para identificar como que foi, né, como que foi, né, essa exposição ao vírus da Covid durante a gestação, e eles também descobriram que essas gestantes se infectaram e acabaram passando anticorpos da Covid para os seus filhos, ali por via transplacentária, através da placenta, né? A reportagem ainda, esse estudo ainda mostra pra gente que essas crianças, elas já fazem um acompanhamento ali de estimulação precoce, são feitas avaliações de linguagem, desenvolvimento motor, profissionais especializados, para entenderem melhor, né? E já começarem essa intervenção precoce em si com essas crianças. Falando um pouco mais sobre a pandemia, esse momento, ele aumentou a sobrecarga dos pais, de cuidadores, de responsáveis dessas crianças,
Ocasionou também o uso frequente de telas, o que a gente sabe que não é recomendado durante a primeira infância, pois vai atrapalhar o desenvolvimento de linguagem, o desenvolvimento cognitivo, né? E também tem a falha ali de compreender as demandas que essa criança vai trazer, o que essa criança está sentindo devido ao home office dos pais, por exemplo, né? Falta ali um tempo em entender o que está acontecendo. E o estresse infantil, ele precisa ser encarado como um risco eminente para o desenvolvimento infantil saudável, né? Essas alterações que a pandemia trouxe é uma prática comum para a gente que é profissional, terapeuta infantil, né? Eu como fonoaudióloga, a gente tem observado que tem muitas crianças, né? Nasceram ali geração Covid, que realmente tem atrasos de fala significativos, atrasos, né, na socialização, atrasos cognitivos, né? Além de alterações, não seriam alterações, assim, mas demandas psicológicas que essas crianças trazem, né? Então, assim, está sendo muito comum na nossa vivência, assim, como terapeuta infantil, lidar com essas crianças. É algo real, né? Por mais que a maioria dessas crianças não seja afetada em si pelo vírus, a gente nota que a Covid também tem essa outra face, né? Que às vezes para o adulto tem ali a questão de sequelas respiratórias, sequelas na alimentação, por exemplo, e para a criança tem essa sequela, né? Assim, tem essa transformação ali durante a sua primeira infância, né? Onde a criança está adquirindo novas habilidades, né? É um momento crucial para o desenvolvimento dela. E uma pesquisa lá do Canadá também, os pesquisadores eles estão acompanhando um grupo de gestantes com sintomas de ansiedade e depressão. Esses sintomas eles foram observados durante o momento de pandemia, lá no pico, né? E aí esses pesquisadores eles utilizaram ressonância magnética para avaliar o cérebro das crianças após 3 meses do parto. E aí eles encontraram alterações importantes lá na amígdala e no córtex pré-frontal desses recém-nascidos, relacionados com as emoções e a cognição. Então, de certa forma, essa ansiedade, esses sintomas que aparecem ali durante a gestação acabam passando para a criança ali de certa forma, né? E na primeira infância, a gente conta com uma maior neuroplasticidade, né? O cérebro da criança ele é mais plástico, ele aprende mais rápido, né? E ele tem a opção de ser mais remodelado com mais facilidade para o ajuste de novas oportunidades, por exemplo. E as crianças que perderam as oportunidades durante essa primeira fase da vida devido à Covid, né, a pandemia da Covid, elas podem se desenvolver, né, desde que tenham um acompanhamento especializado, né, em questões escolares também, porque foi observado que crianças que passaram ali tempo fora da escola também tiveram alterações ali de leitura, escrita, por exemplo, dificuldade para adquirir leitura, dificuldade para escrever, tudo isso também foi impactado. E essas crianças que perderam essas oportunidades, através desse tratamento, dessa intervenção, né, com profissionais infantis, elas podem ter sim oportunidade de se desenvolver, desde que acompanhadas. E elas vão necessitar de mais estímulos e repetições. O cérebro aprende repetindo, a criança vai aprender repetindo através de imitação, mais do que o habitual, né? Vai ser uma coisa que precisa ser reforçada em ambiente domiciliar, no ambiente escolar e em ambiente terapêutico também, para a criança generalizar esses estímulos, né?
e tá ali dentro da curva esperada para a idade de cada uma. Uma coisa também que os pais precisam ter é uma orientação parental, né? Saber como lidar com essas crianças dentro do ambiente domiciliar, saber como que vai estimular essas crianças nesse ambiente, né? E resta nós profissionais de saúde, né? Tá ali orientando esses pais, ensinando como que é feito. Às vezes coisas rotineiras do nosso dia a dia, coisas simples, a gente já vai estar estimulando a criança, né? São coisas assim que quando a gente senta com o pai, que a gente passa para ele, que a gente conversa, eles falam: "Nossa, mas é isso?" Sim, é isso. São coisas simples. A gente já dá estímulos para essa criança, né? Coisas rotineiras do nosso dia a dia. No mais é isso. Caso surjam dúvidas sobre a aula, vocês podem mandar um e-mail para mim ou através das teleconsultorias. É isso. Muito obrigada.